Olá, queridos estudantes, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Jovelane Paula e hoje vamos falar de um tema que envolve ética, ciência, moral, dignidade das pessoas, dos animais e do meio ambiente, pessoal. Vamos falar sobre bioética, tema esse que está por trás de grandes assuntos sobre transplantes, pesquisas com células-troncos, clonagem e até mesmo com leis sobre proteção ambiental, tá ok? Então nessa aula a gente vai ver como a bioética ela se comporta. Para iniciar, olha só essa frase, pessoal. Ele é de Van Porter, foi ele que criou o termo bioética em 1971, que fala o seguinte: eu proponho o termo bioética como forma de enfatizar os dois componentes mais importantes para se atingir uma nova sabedoria, que é o conhecimento biológico e os valores humanos, pessoal. Então, essa frase, ela quer dizer o quê? Que a bioética ela é como se fosse uma ponte entre esses conhecimentos biológicos e os valores humanos. Ou seja, não adianta nada a ciência evoluir se o ser humano começa a perder a sua essência como humano. Por exemplo, a empatia, tá ok? A dignidade com respeito da vida das pessoas. Então, o Porter ele trouxe esse conceito aí sobre bioética. Continuando aqui, pessoal, olha só isso aqui também. Bioética ele emerge como uma reflexão sobre tudo o que interfira no respeito à qualidade e dignidade da vida. Representa assim o resgate da ética, da condição plena de cidadania e do respeito às diferenças, pessoal. Então a bioética, ela trouxe, tá, esses conceitos, muitos conceitos sobre a ciência, até onde a ciência pode ir sem ultrapassar o limite do respeito à vida. Por exemplo, os cientistas eles têm capacidade de produzir um clone humano. Aí a bioética pergunta, é certo fazer isso? Vai ferir alguma dignidade? Vai contra o respeito à vida? Então a bioética ela se torna importante porque ela traz esses limites para a ciência. É claro, ela sempre busca o equilíbrio, o avanço científico, tá certo? E o respeito à vida. Então a bioética ela se faz bastante importante. Então, o conceito aqui, de cara, você já sabe o conceito de bioética. Bio quer dizer vida. Ética quer dizer o quê? Valores morais e princípios ideais do comportamento humano. Bem aqui do lado, tá fazendo a pergunta, ó. Até onde a ciência pode ir sem ferir a dignidade humana, os direitos dos seres vivos e o equilíbrio do planeta. Então, a bioética também abrange questões relacionadas com os seres humanos, meio ambiente e os animais. Trouxe uma curiosidade aqui para vocês também, que fala o seguinte: a bioética ela ficou mais conhecida após casos polêmicos como os experimentos médicos nazistas, que não respeitavam os direitos humanos. Isso levou à criação de códigos éticos internacionais, pessoal. Então, com isso, percebe que a bioética ela ganhou força, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, depois que os experimentos, né, dos nazistas, eles usavam as pessoas como cobaia, sem consentimento. Isso fez o mundo abrir o olho e, né, criando aí leis, códigos internacionais, protegendo os direitos humanos. Tá ok? Com isso, seguimos com os princípios da bioética. Temos 4 princípios da bioética, pessoal. Ele funciona como se fossem as 4 pernas de uma mesa. Se uma falhar, as outras desmoronam. Então, vamos conhecer quais são esses 4 princípios? Temos aí a autonomia, tá ok? Temos a justiça, temos a beneficência e não maleficência. No caso da não maleficência, alguns autores eles não distinguem em estes 2 princípios, mas há diferença em fazer o bem e não fazer o mal. Então, a gente vai entender como isso funciona. Mas primeiro aqui vamos falar de autonomia. O que ele fala, pessoal? Autonomia quer dizer o direito da pessoa de tomar decisões sobre o seu corpo. Então, esse direito, ele fala o quê? Que aquela pessoa ela tem o direito de tomar decisões
sobre o seu, principalmente, tá? Sobre o seu próprio corpo, sobre a sua saúde e sobre a vida. Por exemplo, a pessoa, um paciente, ela precisa ter um tratamento, mas ela não quer. O médico, que é um profissional da saúde, ele orienta, ele informa a pessoa, mas em nenhum momento o médico ele tem o direito de decidir por ela. Quem tem essa decisão de continuar ou não com o tratamento é a pessoa. Então, ela tem autonomia. É claro que existem exceções. Por exemplo, crianças deficientes mentais, e até mesmo pessoas em coma. Elas aí já não têm autonomia. São os familiares ou então uma pessoa que tem responsabilidade legal para tomar as suas decisões. Então, temos aí o princípio da autonomia. Seguindo aqui, temos o princípio da beneficência, pessoal. Que quer dizer o quê? Fazer o bem, agir, tá? Para o bem. Significa que a pessoa, vou logo dar o exemplo aqui. Fazer o bem a pessoa sem ter nada em troca. Um médico vai receitar um medicamento, um tratamento para uma pessoa que tem, né, com o objetivo de o quê? Aliviar sua dor. Ela está agindo para o bem dela, tá ok? Então, a beneficência traz isso. Temos no nosso dia a dia que a gente faz o bem sem esperar nada em troca, a gente está aplicando o princípio da beneficência, tá ok? Temos aí da não maleficência, pessoal. A não maleficência é não causar dano à pessoa, tá ok? E com isso também temos a justiça. A justiça, o nome mesmo já fala, que quer dizer o quê? Distribuir recursos e oportunidades para as pessoas, sem distinguir classe, cor, gêneros, até mesmo locais onde eles moram. Então, a justiça é um princípio da bioética também, tá ok? Seguindo aqui, pessoal, a gente trouxe alguns temas, a maioria são até polêmicos, tá? Da bioética, onde a bioética interfere. Temos os direitos dos pacientes, o início de vida, tem a pesquisa em seres humanos e animais, a bioética entra muito nesses quesitos. Tem os deveres para com as gerações futuras, ou seja, a bioética ela se preocupa, né, com o que a gente está fazendo hoje, se vai interferir nas gerações futuras. A bioética entra nesses quesitos. Final da vida também entra. E o direito à saúde. Não dá para explicar todos aqui nessa aula, porque vai demorar muito. Então, eu trouxe alguns temas que a bioética ela interfere. No nosso primeiro tema, pessoal, é sobre o transplante de órgãos. O que a bioética fala sobre o transplante de órgãos? Olha só, temos aí questão ética central. Quando há escassez de órgão, surge o dilema: quem deve receber primeiro? Esse é um problema de justiça distributiva. Justiça é um princípio da bioética, pois envolve dividir um recurso limitado entre muitas pessoas que precisam. E a bioética, ela usa o quê? Critérios usados na prática. Olha só. Primeiro critério, urgência médica. Paciente em risco imediato de morte tem prioridade. Por exemplo, transplante de fígado em paciente com falência aguda, pessoal. Ela tem prioridade porque essa falência aguda, ela mata rapidamente a pessoa, então ela entra na prioridade. Mas, professora, se eu tiver 2 pacientes em estado grave, que precisa de um órgão, mas que só tem um disponível, o que fazer? A questão vem com o segundo requisito, vem a parte do tempo de espera. Quem está há mais tempo na fila também ganha prioridade. E segundo aí também outros critérios, ter compatibilidade biológica. Fatores como tipo sanguíneo e tamanho do órgão influenciam, pessoal. É claro que a gente tem que ter, uma pessoa que vai precisar do órgão, ela tem que ter compatibilidade biológica. A tipagem sanguínea, se são iguais. Até o peso interfere também.
Até porque por que faz a necessidade disso? A pessoa que vai receber um órgão, ela não pode rejeitar. O princípio é o quê? Causar mais bem do que dano, né? Mais mal à pessoa. Então, isso entra num dos critérios da bioética. E outra é a justiça e equidade. Tentar equilibrar o acesso, evitando privilégios de classe social ou região. Por que a gente traz essas questões, pessoal? Porque tem os problemas bioéticos, que a bioética enfrenta. Trouxe alguns problemas aqui para vocês. Tem o tráfico e comércio de órgãos, a gente sabe que isso existe, e isso é uma violação da dignidade humana, tá ok? Temos aí turismo de transplante. O que seria o turismo de transplante, pessoal? Muitas pessoas, muitas não, né? As pessoas, elas viajam para outros países com o objetivo de furar a fila para ganhar o órgão, até mesmo comprar órgãos. E isso é crime, tá ok? Também tem a desigualdade social, o consentimento, né? Se a pessoa ela já deixou claro que é um doador de órgão, se é sim ou não. Então, tem que ter o consentimento aí. O exemplo prático, pessoal, no Brasil, olha só. O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplantes do mundo, coordenada aí pelo SUS. A fila, ela é única e nacional, controlada aí pelo Sistema Nacional de Transplante, pessoal. Mesmo assim, há desafios, com que desigualdade no acesso, regiões mais ricas realizam mais transplantes, falta de doadores devido à negativa das famílias e a necessidade de campanha de conscientização sobre a doação, tá ok? Então, o transplante de órgãos, ele entra um dos requisitos da bioética. Com isso, a gente vai para o outro tema, que é bastante polêmico também, que é o uso de células-troncos embrionárias. Olha só, o que são? Primeiramente, o que são essas células-tronco embrionárias? Elas são células totipotentes ou pluripotentes. Ou seja, elas conseguem se transformar em qualquer tipo de tecido do corpo. Neurônio, músculo, sangue, osso, tá, pessoal? Exatamente tudo. Elas conseguem se transformar em tudo do nosso corpo. Qual é o seu potencial? Ela abre muitas portas, pessoal, para o tratamento de doenças degenerativas como mal de Parkinson, Alzheimer, recuperação de medula em pacientes com câncer, produção de tecido para transplantes. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma célula-tronco que podem se transformar, se autorreplicar, gerando outras células-troncos e também se diferenciar em diversos tipos celulares. Nossa, professora, beleza, células-troncos têm ótimos benefícios, abre portas para curar várias doenças. Por que a gente não usa? Porque para se conseguir células-troncos de forma naturalmente, a gente tem que destruir embriões humanos. E olha só, e a bioética, ela fala o quê? Estamos salvando vidas ou estamos matando uma vida possível? Até porque um embrião humano, com o passar do tempo, vai se tornar uma pessoa. Entenderam a questão da bioética? Porque ela se faz muito importante nesses quesitos, e células-troncos, ela entra nesse quesito. Olha aqui, e ela fere vários princípios, olha só. Embriões destruídos, vai ferir o princípio o quê? A da não maleficência, que é não causar dano, e o respeito à dignidade da vida humana. Então, destruir embriões, ele fere esses princípios. Temos aí a desigualdade no acesso, fere o princípio da justiça, tá? Geralmente, pessoas ricas têm maior facilidade de acessar esse ponto, tá? Temos a pressão sobre os doadores, princípio ferido da autonomia, né? A decisão deve ser livre, sem coerção. E temos o risco de abusos científicos, princípio ferido é da não maleficência e limite da ciência, pessoal. E o uso das células-tronco, ele se tornou tão polêmico que o Supremo Tribunal Federal, em 2008, ele permitiu, olha só, o uso de pesquisa em células-troncos com embriões congelados e inviáveis para as pesquisas. Então, a ciência e a ética, ela está tentando buscar o equilíbrio nesse quesito, tá ok? Mas lembrando, só permitiu com embriões congelados e inviáveis,
aqueles que não conseguem se desenvolver. Até aí está permitido. Fora disso, não. Tá ok? Então, com isso, a gente vai para a parte do resumo. Falamos aí de 2 temas que a bioética está bem centrado, tá ok? Vamos dar um resumo aqui do que a gente viu no decorrer da nossa aula, para a gente poder entrar nas questões e verificar o que você conseguiu aprender. Olha só, a gente viu que a bioética é a área da ética, que estuda as implicações morais das ciências da vida, da saúde e das biotecnologias. Surgiu na década de 1970 com o objetivo de unir o conhecimento científico aos valores humanos, promovendo o respeito à vida e à dignidade. Vimos que os princípios fundamentais são 4. A autonomia, que fala o quê? Direito de decidir sobre o próprio corpo e o tratamento. Falamos da beneficência, que é agir para o bem do paciente. Falamos da não maleficência, que é evitar causar danos. E o da justiça, garantir igualdade e acesso à saúde. Não só a saúde, tá? A educação e o respeito à vida. Vemos os temas principais. Falamos de 2, tá certo? Falamos sobre transplante de órgãos, que é a justiça na distribuição e combate ao tráfico. Falamos aí de células, tronco, tá? Clonagem a gente não chegou a aprofundar, porque eu falei, é muito conteúdo e a gente vai ficar aqui horas e horas. Então, células, tronco e clonagem fala de limites éticos entre ciência e a vida. Pesquisa em humanos e animais, necessidade de consentimento e respeito à vida, e os direitos das futuras gerações e meio ambiente, que é uma responsabilidade ecológica e social. Com isso, a gente vai partir para as 2 questões sobre bioética. Eu recomendo você, durante as questões, dar uma pausa no vídeo, tentar responder sozinho para você conseguir acertar, tá ok? Bora lá para a primeira questão, pessoal. Questão número 1 de 2019, vai falar o seguinte: a bioética norteia ações frente a dilemas que vão desde as necessidades básicas de saúde pública e direitos humanos até as mais complexas consequências do aprimoramento técnico, como a utilização do genoma humano. Entre os princípios da bioética está quem? A autonomia. Baseado no exposto, analise as afirmações que seguem, assinalando, verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos ver aí e avaliar cada alternativa dessa. Primeiro aí, qualquer procedimento preventivo, diagnóstico ou terapêutico deve ser autorizado pelo paciente? O princípio da autonomia fala isso? Fala, né, pessoal? O direito do corpo da pessoa, ela tem que ser autorizada pelo paciente. Então, é verdadeiro. Seguinte, a autonomia diz respeito ao poder de decidir sobre si mesmo e preconiza que a liberdade de cada ser humano deve ser resguardada? Sim ou não? Verdadeiro, né, pessoal? É o conceito aí de autonomia. 3. Em pacientes intelectualmente deficientes e no caso de crianças, o princípio de autonomia deve ser exercido pela família ou pelo responsável legal? Sim, né? Falei isso durante a aula. E por último, fala o seguinte: os profissionais de saúde devem oferecer o quê? Informações técnicas necessárias para orientar as decisões do paciente, sem utilizar formas de influência ou de manipulação para que estes possam tomar decisões a respeito da assistência à saúde. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, pessoal? Sim, os profissionais, ele têm a função de informar, de orientar, mas em nenhum momento usar a manipulação, de decidir pelo paciente. Quem tem autonomia é a própria pessoa, tá ok? Se decidir se quer ou não. Ok? Espero que vocês tenham acertado essa, hein? Vamos para a questão 2, olha só. A bioética, ela é uma ética aplicada que trata de conflitos e controvérsias morais no âmbito das ciências da vida e da saúde, envolvendo valores e práticas. Suas reflexões abordam temas que atingem a vida de forma irreversível. As opções a seguir apresentam temas tratados pela bioética, exceto uma. Mas antes aqui, ó, pessoal, a questão ainda traz uma tirinha aqui para vocês. Olha só o que ela fala. Enquanto isso, numa aldeia canibal, o governo de
Exterminolândia, acaba de liberar as práticas de aborto e eutanásia. Isso é uma notícia. Será que eles vão conseguir comer tanta gente? Aí é uma sátira, né, da questão. Então, olha aqui. As opções a seguir apresentam temas tratados pela bioética, exceto uma. Qual dessas questões aqui a bioética não fala, pessoal? Vamos ler aí. Alternativa A. Políticas públicas na área de saúde e combate à mortalidade infantil. A bioética está presente aqui, pessoal? Tá, né? Porque lembra lá do princípio da justiça, que fala sobre a distribuição de recursos e oportunidades para as pessoas sem exclusão, sem preconceito? Políticas públicas na área da saúde, ela entra nesse esquisito, tá ok? E ainda fala do combate à mortalidade infantil. Aqui tá o quê? Relacionado à dignidade à vida. Então, sim, é um tema tratado pela bioética. Então, não é a nossa questão, porque está perguntando qual não é tratado, tá? B, aborto e clonagem? Sim, né? Vai falar aí direito à vida. C, eutanásia e uso de órgãos de animais em seres humanos? É um assunto da bioética? Também é. D, fertilização artificial e conservação do corpo humano após a morte? É um tema da bioética? Também é, né, pessoal? Vai aí manipular embriões humanos, fora aí também relacionado à vida. Então, sobrou a nossa alternativa E, produção de transgênicos e engenharia genética humana. Isso aqui é um tema de biossegurança, tá, pessoal? Não tem nada a ver com bioética. É o único aí que foge do nosso tema, então o nosso gabarito é a alternativa E. Entenderam, pessoal, o tema da aula de hoje? Espero que vocês tenham entendido, terem acertado as questões também. Então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!